Tomara que outros times não tentem fazer exatamente o que o Botafogo fez contra o Fluminense na noite de sábado, dia 26 de abril, porque a gente estará ferrado e a gente já cometeu alguns erros semelhantes, às vezes até mesmo iguais, que se por acaso esses erros voltarem a acontecer, a gente está ferrado. Lances como o lance do gol do Botafogo, o primeiro gol do Botafogo ontem, ele poderia ter acontecido antes. O Fluminense poderia ter saído do jogo ontem com uma goleada absurda, né, pelo Botafogo. A sorte foi Fábio em primeiro lugar e em segundo lugar talvez não vou nem dizer incapacidade, mas a falta de precisão. Capacidade os jogadores do Botafogo têm muita, por isso que criaram. Mas às vezes as chances simplesmente não entram. Não entraram, graças a Deus, porque seria um vexame, que já foi. Só não foi maior, vamos dizer assim. E aqui eu vou trazer para vocês alguns lances, né, parecidos, que aí vocês vão conversar, vocês vão visualizar aqui comigo, que o Fluminense, ele, não vou dizer que não parece ser treinado, mas parece que não tem quando você grava um áudio e você escuta o que você falou para saber se está direitinho, se outra pessoa vai entender o que você falou. Então, parece que não tem isso. Parece que não tem, vamos ver os jogos aqui que a gente fez, vamos ver o que a gente pode mexer, o que a gente pode melhorar, cortar, vamos fazer isso? Parece que não tem. Eu vou aqui mostrar para vocês algumas cenas que parecem completamente repetidas. Vamos lá. Primeiramente, vou para cá. Primeiramente, esse daqui é o lance do gol. Fábio reclama, né? Eu vou passando aqui, pausando para não dar quebra de direito. Aqui já começa o lance. Vou comentar que o Fluminense tem uma superioridade numérica aqui absurda. O Fluminense tem 1, 2, 3, 4. Nesse ponto aqui, quase na mesma linha, só que o Ganso, no jogo contra o Botafogo, o Ganso, ele acha que virou cantor, porque o Ganso estava querendo ganhar a vida cantando, né? Ganhar a vida com a boca, porque no futebol mesmo não. Então vamos excluir ele aqui, mas ainda assim, com 7 ainda tinha superioridade numérica. Tem 1, 2, 3, 4, 5 do Botafogo e 7 do Fluminense correndo em direção da bola. E aí, se a gente for observando, esse jogador nem está correndo tanto. E os jogadores do Fluminense estão correndo muito em direção à bola. Esse jogador aqui, que eu não sei qual é o nome, pediu a bola na frente. Ele consegue receber essa bola na frente e ele já vê aqui, ó, que tem um jogador no meio de 7 jogadores do Fluminense e ninguém tá marcando, né? Nenhum, tipo assim, pô, o Samuel Xavier tá marcando aqui, nem pro Inácio pensar, pô, eu vou pegar esse cara. O Martinelli e o Bernal, que acredito, não iriam conseguir chegar nele. Mas aí vem uma questão de, tipo assim, não deveria ter necessidade de você pensar, não vou conseguir chegar nele. E aí ele consegue receber essa bola livre ali. E já poderia ter acontecido um lance, né, de gol, né, poucos minutos antes. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não, aqui já é o lance do... Acho que esse daqui, ó. Essa bola vem pela direita exatamente. Olha só, 3 jogadores indo em direção da bola. Se ele vira de primeira aqui, esse cara vai receber a bola de cara pro gol. Mas já tem esse cara aqui, ó. Fluminense corre desgovernadamente, né? Desgovernadamente, sem governo, né? Corre sem governo nenhum, sem direção, sem saber o que fazer. O Botafogo sabia muito bem o que fazer nesse jogo, né? E aí o Botafogo vem aqui, ó. O cara tá pedindo aqui, ó. Toca a bola pra mim! Aí ele vai, acho que o Matheus Martins vai e chuta. Se ele toca aqui, aqui era o primeiro gol. Porque como vocês viram, tinha saído um gol exatamente assim. Então são 2 lances, um deles saiu gol e o outro só não saiu gol porque o lance não foi 100% igual. Porque poderia ser 2-0. E aí, recentemente, eu já tinha ficado bolado porque eu noto esse lance
recorrentemente no Fluminense. Às vezes sai gol, às vezes o jogador faz exatamente como aconteceu no Matheus Martins, chuta para fora, né? Bola nas costas. Nesse lance aqui foi Keno, a bola tinha ali não, isso daqui foi o jogo contra o Boa Vista, perdão, o Vitória vai ser o próximo. Aqui você tem Keno e você tem o René aqui, essa bola vai nas costas dos dois, ó, 1, 2, 3, 4 jogadores em torno da bola, ninguém pediu passe. E aí, 2 jogadores deram um suposto bote no jogador do passe, ele tocou no ponto futuro para esse jogador aqui do Boa Vista. E aí, 3 jogadores foram aqui diretamente para linha de fundo, ninguém marcou o jogador aqui. E aí, vem o Marcos Paulo, e faz o gol. Note que a semelhança é enorme entre esses gols. Bola nas costas, bola em profundidade, pela direita, da linha de fundo para trás, chute, gol. Esse foi o terceiro lance. O primeiro, gol do Botafogo, o segundo que não se efetuou em gol, e esse daqui do Boa Vista. Aqui era mano, ou seja, esse erro já é antigo. Fluminense e Vitória em casa, aos 44 minutos, o Fluminense apático, vamos ganhar do Vitória, pô, a gente vai ganhando do Vitória, depois a gente ganha do Botafogo. Então, ó, primeiramente, aqui tem 3 jogadores, eu não sei quem são esses jogadores, um deles é o Thiago Santos, aqui acho que é o Nonato, e aqui quem é o Serna que ficou, bola na lateral, linha de fundo, essa bola é tocada no meio, e aí tem um jogador simplesmente livre aqui. O Fluminense joga desgovernadamente na defesa. O Fluminense jogou bem contra o Santos, porque o Santos era meio desgovernado e tentou apostar tudo no Neymar. Focou no Neymar, já era, acabou o Santos. Aí um passezinho para trás, jogador livre, gol. O Neymar mostrou o gol para não dar problema, né? E aí um outro bem parecido, mas que não foi exatamente igual, é Fluminense perdendo para o Botafogo de novo no Newton Santos, só que no início desse ano. A gente tem esse lance aqui, ó, Botafogo lançou a bola, linha de fundo, só que essa bola aqui ela foi um pouco diagonalizada, mas foi nas costas do jogador. O Fluminense sai para atacar, às vezes desgovernado, não tem pressão, não tem aproximação, quando tem é meio aleatório, não sei como faz isso, aleatoriamente pressionar, aleatoriamente defender, mas enfim. E aí essa bola aqui, ela só não foi o gol nesse momento, por quê? Porque o jogador primeiro chutou e o Fábio defendeu. Inclusive, o Fábio tá de parabéns, e o que não tá de parabéns é o restante do time, tirando o John, claro. Mas se esse jogador aqui tá nessa posição, aqui já era o gol. Aí ele toca, né, ele chuta, ele quase meio que já sai, tipo assim, ele chutou meio torto, cara, eu não vou conseguir fazer o gol. Mas aí ele tá numa posição muito boa para fazer pegar o rebote e fazer o gol. Mas ele já poderia ter feito esse gol antes, se o cara tivesse tocado para trás. Mas é arriscado, né? Aí é arriscado. Ele tava numa posição muito melhor para fazer o gol ali do que o jogador que tava vindo. Então, são 3 lances muito iguais e um somente parecido. Mas existem outros lances que, por conta do vídeo não ficar lá muito grande, eu acabei não passando aqui para vocês. Mas se vocês forem observar os próximos jogos do Fluminense, vocês provavelmente devem ver lances iguais a esse, né? Motivos pelo qual eu acho que isso acontece. Motivos pelo qual eu acho que isso acontece. Se você observou, lance pelo lado direito. Eu acho, Guardiola ele acabou com o 4-3-3. Basicamente era um esquema em que você tem pontas. Antigamente muita gente jogava isso, depois sumiu um pouco, depois voltou o Guardiola. E aí o 4-3-3 ele funciona muito bem para algumas condições. Para as condições do Fluminense, não está funcionando. Mas o Fluminense ganhou alguns jogos, tal, cara, o Fluminense ganhou. Apesar disso, o Fluminense ganhou sem ser com essas bolas assim, ó, lateralizadas com os pontos. O Fluminense jogou bem assim em 2023, né, com bola das pontas pro meio.
Fluminense tem tomado gols assim, sem que o time necessariamente jogue no 4-3-3. O Fluminense tomou esse gol com o time que jogava com 2 jogadores centralizados, e sem ponta do lado direito e sem ponta do lado esquerdo. O Fluminense tem um principal jogador, que é John Ares. E é nesse jogo contra o Botafogo, o Fluminense não soube usar o John Ares depois que o Cuiabano tomou o cartão amarelo. O Cuiabano iria tomar o cartão vermelho, mas ele largou o John Ares. Ele foi esperto. O Fluminense que não foi. Que se as bolas continuassem indo no John Ares e o John Ares continuasse tentando ali contra o Cuiabano poderia tomar um cartão vermelho. E aí o Botafogo teria que jogar de uma forma diferente, já que estava sendo um lateral. Não teria perdido um jogador de ataque. Então teria que haver uma substituição. Iria entrar o Alex Telles. E aí, com um a menos, provavelmente as ações do Botafogo seriam levemente diferentes. O Fluminense poderia ainda assim sair com a derrota? Sim, mas eu acho que a postura do Fluminense, quando o Botafogo tivesse um a menos, seria diferente. O Fluminense poderia imaginar, a gente tem chance. Dá a imaginar que o Fluminense entrou no jogo assim, não temos chance, é tapetinho. Contra o Palmeiras no Allianz Parque, a gente entrou pensando, não importa se a gente tem chance não, a gente vai jogar e vai ganhar. Isso importa, você entrar com o pensamento de já perdi, você vai perder. E o Fluminense entrou com essa ideia de tipo assim, cara, já era, perdemos. Mas vamos lá. Taticamente, como é que esse já perdemos funcionou? O Fluminense só tinha o John Ares pra agir. E aí, se você fizesse uma marcação um pouquinho maior, tanto que depois o John Ares parou de fazer aquilo, porque não se aproximava ninguém, às vezes ele tinha que tentar fazer aquilo, tinha alguém dando suporte pro Cuiabano. E não era o Barbosa, porque o Barbosa também tinha cartão amarelo. Então, se ele driblasse um, driblasse o outro, e alguém desse cartão, já era expulsão. Então, vinha outros jogadores dar suporte, ele teria que driblar 3. Se ele faz uma tabela melhorzinha ali, com um Martinelli, com um Samuel Xavier, com um Ganso, seria de boa. Mas quando esses jogadores chegavam para fazer essa tabela, já tinha 4 ou 5 jogadores. E aí a bola fazia isso aqui, ó. Faz um C. Aí vem Samuel Xavier, Ignacio, Freitas, René, Martinelli, Canóbio. Volta. Se a gente contabilizar, eu não vou fazer isso, mas se você por acaso for contabilizar o tempo que o Fluminense perdeu fazendo essa jogada aqui, cara, dá uns 5 minutos brincando aí de posse de bola do Fluminense, simplesmente virando o jogo. E essa virada de jogo, que acontece inclusive quando o Fluminense está atacando, de vem na esquerda, aí toca no meio, aí vai lá no outro lado. Cara, se essa bola é cruzada, se essa bola é feita de uma forma rápida, longa, você desarma a defesa adversária, você desarma o esquema de pressão adversário, porque quando você vai tocando, você dá tempo, essa bola curta, dá tempo do jogador se adequar ao que você está propondo. Muito fácil isso. E aí você tentava fazer isso com o John Ares, aí vinha jogadores. Se você inverte ao ponto do Canóbio estar livre, apesar do Canóbio ser um cemitério de jogadas, se você faz isso repetidamente, você vai forçar alguns jogadores a não se prenderem muito de um lado e dividir a atenção um pouco com o outro. O problema todo é que o Fluminense joga um 4-3-3, do outro lado tem um jogador que é nulo. Se eu tivesse colocado o Keno logo de início, que o Keno tenta partir para cima e acerta as jogadas, uma precisão muito maior do que o Canóbio, você tira um pouco a pressão daquele lado. O que não aconteceu, porque o Canóbio ele não gera medo no adversário. Contra o Santos, você teve ali um acerto, pegou um Canóbio na linha de fundo ali, iria ser um pênalti, não deram um pênalti, mas você teve um acerto. E você talvez não tenha mais um acerto desse. Porque qualquer 2 jogadores ou um jogador, às vezes, contra o Canóbio, já vai fazer ele perder a jogada, vai ceder a bola de graça para o adversário, vai jogar a bola para a lateral, a gente vai ter a jogada morta ali. Então, quando você tem um jogador bom na ponta, você diminui as ações ofensivas por aquele lado. Quando você tem um jogador ruim pelo outro lado, você força as ações daquele outro time a jogar por ali. Samuel Xavier estava bem, John Ares estava bem, e por aquele lado
Eu não lembro de um lance muito grave, muito perigoso do Botafogo contra o jogo. Todos os lances foram pelo lado direito. E aí você não fazer uma leitura de como é que não vê que tem a avenida por aquele lado e não mexe. Eu não vou nem dizer que o erro é do René. Eu vou dizer que o erro também é do René. Mas também é de quem? De um Canóbio. E aí depois entra o Serna. Beleza, o Serna dá uma energia um pouco, ele tenta fazer algumas jogadas, mas tem jogadores que eles são muito mais efetivos quando entram na partida desde o início, como eu acho que é o caso do Keno, apesar do jogo contra o União Espola ser um caso à parte, eu acho que o Keno entra melhor desde o início, e o Canóbio ele poderia entrar melhor no segundo tempo, porque é um cara que ele só tem energia. E se ele só tem energia, você tem que jogar ele aos lobos quando os lobos estão cansados. Não colocar ele quando os lobos estão cheios de energia. Então acho que é isso. Quem sou eu para ditar regra? Mas a minha percepção é, esses lances, se por acaso o próximo time do Fluminense, o Aparecidense, resolver fazer jogada nessa, vai sair gol. Se o Fluminense for pegar o União Espanhola aqui, eles virem esses lances, vai sair gol. Quanto o Fluminense, eu vou dizer, não banir o 4-3-3, a gente vai ficar à mercê disso. Wallace, mas se a gente banir o 4-3-3, o Ares vai sair da ponta. Cara, se o Ares tiver liberdade, igual tinha, por exemplo, um Messi, de ficar vagando entre as duas linhas de meio campo e zaga, e ele poder fazer essa flutuação de esquerda e direita, ele sempre vai encontrar um buraco para se meter. O lateral esquerdo deles, do adversário, não digo Botafogo, o lateral adversário avançou, o John Arias está no meio, ele vai poder ocupar o lado esquerdo. Voltou para o meio, vai poder ocupar o lado direito, se for o lateral direito subindo. Ou seja, um jogador só, que é o John Arias, ele poderia gerar mais perigo pelo meio, podendo indo para um lado e para o outro, do que numa ponta. Tanto que o outro lado só melhorou quando ele foi para lá. E aí a gente teve, né, o grande passe de Paulo Baia, né, no jogo contra o Botafogo. Né, que aí esse não entra no mérito porque não foram, né, jogadas, né, parecidas, foi muito mais um erro individual dele. Mas a questão do Paulo Baia seria em relação a, se a gente vai pegar um jogador para cometer um erro desse, é melhor pegar um adolescente, comete um erro desse e fala, tu morreu por isso? Não. O Fluminense foi rebaixado por conta disso? Não, foi um jogo, dentre vários outros jogos, e se você errou fazendo isso, é só você não repetir. O jogo segue. Não, trazer um jogador, sabe-se lá da onde, para fazer isso, sendo que a gente poderia fazer isso com um jogador que poderia dar recurso financeiro futuro pra gente, e é prata da casa. Então eu sou o Wallace, e mais um vídeo sobre análise de jogo e análise nesses casos aqui de 4 gols que o Fluminense tomou praticamente da mesma forma. Quero agradecer você que assistiu o vídeo até aqui. Até a próxima. Não deixe de deixar o seu comentário, o seu like e o seu follow. Valeu, galera!